nós vamos estar falando sobre aposentadoria. Agora, com essa finalização da reforma da Previdência, já marcado o segundo turno, me parece, né, mesmo com alguma possibilidade de mudança, mas as regras principais não serão alteradas, né? A gente está vendo que houve uma discussão em torno de alguns assuntos, principalmente a questão do PIS, mas na questão da idade, na questão da carência, nessas outras questões, já está meio que solidificado, muito difícil vai acontecer alguma alteração. Então a gente vai estar falando sobre isso para sedimentar, né, depois de tanta discussão, o que muda, o que não muda, para ver como é que vai ficar agora a nova forma de se aposentar. Pois bem, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar incentivando, né, a que a gente possa estar sempre dando continuidade com o conteúdo desse canal. Olha, qual foi uma das grandes mudanças com essa reforma da Previdência no sentido da aposentadoria? E aqui nós vamos falar da iniciativa privada, nós vamos falar da regra geral, não vamos falar especificamente de cada categoria, que houve algumas mudanças para determinadas categorias. Então é melhor fazer um conteúdo específico. Nós vamos falar da iniciativa privada, né? Aquela regra geral do povão. Então, agora foi se estabelecida uma idade mínima para aposentadoria. Então, no caso das mulheres, 62 anos, e no caso dos homens, 65 anos. E aí, o que se dá de justificativa é que a população está tendo mais qualidade de vida, está tendo uma longevidade maior, está vivendo mais, e aí é necessário que se adeque o sistema, né, para que ele possa não quebrar. Então o governo entende que a Previdência é um lobo mau que prejudica, né, o governo, não olha para os outros fatores, né? E como aqui o nosso negócio é aposentadoria, vamos deixar esse assunto das outras despesas do governo como vilão para outro vídeo. E aí eles também aproveitaram para extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição. Então não vai existir mais aposentadoria por tempo de contribuição, que era aquela aposentadoria em que a pessoa contribuía durante 35 anos e ia lá e se aposentava. Essa não existe mais. Então agora é a questão da idade. Pois bem, e como é que ficou a questão da carência? Bem, a questão da carência, ela foi estipulada para as mulheres 15 anos de contribuição, e no caso dos homens tem um pequeno detalhe. Para aquelas pessoas, né, para os homens que estavam inscritos já, né, na Previdência Social, eles vão ter 15 anos de carência. E aqueles homens que vierem a se inscrever depois da reforma da Previdência, vai valer a carência de 20 anos. Tá? Então, no caso dos homens tem uma diferença, no caso das mulheres vai ser 15 anos. A carência ela não teve muita alteração, só nos casos das pessoas que vão entrar, até é justo, né, porque a lei está mudando, a proposta do governo era 20 anos, mas aquelas pessoas que já estavam no regime, elas vão ser, vamos dizer assim, beneficiadas, né, com um menor tempo de carência para poder se aposentar. E aí, depois da questão da carência, nós vamos falar sobre o cálculo do benefício, né? Que foi uma outra coisa também, uma outra grande mudança, que anteriormente era pego as 80% das maiores contribuições e feito o cálculo, isso aí elevava um pouco, melhorava um pouco o cálculo das aposentadorias. Como é que vai ser agora? Bem, você dentro daquela carência de 15 anos, você vai ter 60%. E a cada um ano que passar essa carência, que passar os 15 anos, cada um ano, você vai receber 2% até o limite, né, de 100%. Então você trabalha, vamos dizer assim, 15 com 20, né, aí você leva os 100%. Se você trabalhar só os 15, você leva 60%. E a base de cálculo, né, da contribuição, a média, ela é feita considerando todo o período contributivo, os 100%. Então é feita uma média e se você tiver 15 anos, você vai levar 60% daquela média. O interessante de destacar aqui é que para aquelas pessoas que contribuem, né, com a faixa de um salário mínimo, elas não vão ter muita diferença porque não se pode pagar valor inferior a um salário mínimo. Então, mesmo que ela tenha 15 anos, contribua sobre o salário mínimo e a base de cálculo dela fique 60% do salário mínimo, vamos dizer assim, elas vão ter que receber o salário mínimo porque não pode se pagar menos que um salário mínimo. Mas já no caso daquelas pessoas que contribuem com 2 salários mínimos, né, que tem uma contribuição um pouco maior, essas pessoas, quando chegar a fazer a média, né, independente, né, de qualquer coisa, se tiver um pouco tempo de contribuição ou tiver só aquele limite da carência, elas vão ficar, né, com valor muito abaixo
desproporcional ao valor que ela teria contribuído. Então, isso, a forma de cálculo, é uma forma que veio, vamos dizer assim, com prejuízo em decorrência da outra forma que era mais benéfica. E aí a questão do direito adquirido, né? Muita gente fica pensando, mas e eu que já paguei, que estou quase me aposentando, que vou me aposentar, que vou completar, que vai mudar a lei. Então, essas dúvidas são as dúvidas muito comuns, né? São dúvidas que normalmente as pessoas fazem, ficam em dúvida até, provocam muitas vezes correria, né? A Previdência para poder se aposentar. A gente vê que sempre quando ameaça uma reforma da Previdência, as pessoas correm tentando, verificando sua situação, tentando se aposentar, muitas vezes nem tem o tempo completo. A questão do direito adquirido ela é simples. Se você completar todos os requisitos legais dentro da lei antiga, você pode se aposentar, independente se ela mudar depois ou não. Porque você, naquele momento em que a lei era vigente, você tinha todos os requisitos, atendia todos os requisitos para poder requerer sua aposentadoria. Então você vai poder requerer depois. Isso é o direito adquirido, né? Se mudar, se dentro da lei antiga você não tiver completado os requisitos para poder se aposentar, faltar alguma coisa, faltar um ano, faltar a idade, e aí nesse caso você vai ter que entrar, né, cumprir os requisitos integralmente na legislação nova. E aí vai ter que observar a legislação nova para saber qual vai ser a sua condição. E finalmente, né, para terminar essa questão, existe também para aquelas pessoas que estão em vias de aposentar, muito próximo de aposentar, as regras de transição. Essas regras de transição, ela, vamos dizer assim, ela vislumbrou uma maneira de não prejudicar aquelas pessoas que estavam bem próximas de se aposentar. Então são pessoas aí, né, de uma maneira geral, que estão aí há 5 anos ou menos de 5 anos de se aposentar, elas têm algumas regras de transição que elas poderão fazer opção pela melhor para poder não ser prejudicada totalmente, ou seja, não entrar totalmente nas regras novas. Mas isso nós não vamos falar aqui, isso para não estender muito esse vídeo, isso vai ser conteúdo de um novo vídeo, né? Onde a gente vai poder falar das regras de transição, uma por uma, né? O que é melhor para cada situação e aí você faz o seu juízo. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje, agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.